E será que Pantera Negra Wakanda para Sempre é um filme tão marcante, tão impactante como foi o primeiro Pantera Negra, ou será que é um filme genérico? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre. E chegou nos cinemas o filme Pantera Negra Wakanda para Sempre, mais novo filme do universo cinematográfico da Marvel. E obviamente esse é um filme que é muito difícil de se avaliar. É um filme que eu saí pensando muito nele, porque por um lado, se eu parar para refletir no que foi a introdução e o final do filme, o filme me dá uma sensação de que é um filme muito bom. Mas se eu paro para pensar no filme como um todo, eu vejo tantos defeitos nele que eu vejo que ele só é mais um filme mediano. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor isso, para falar um pouquinho mais sobre minha opinião. Era óbvio e era evidente que o filme seria uma grande homenagem e não tinha como ser diferente ao ator Chadwick Boseman, que infelizmente nos deixou. E ele era o Pantera Negra, então o filme iria fazer uma grande homenagem para ele. E eu não sabia como seria essa homenagem, se seria muita parte do filme, se seria no começo, se seria no final. E já começa logo na introdução. A introdução de Pantera Negra Wakanda para Sempre é uma das melhores introduções de todos os filmes que a Marvel fez até agora. Em relação à direção, em relação à fotografia, em relação à atuação, que introdução fantástica em todos os sentidos. Tudo encaixa perfeitamente bem ali. É uma homenagem linda que com certeza já vai fazer com que quase todo o público se emocione, já até entre em lágrimas logo nos primeiros minutos de cena, antes de aparecer o letreiro da Marvel clássico. É uma cena fantástica que com certeza vai tocar em você assim como tocou em mim, porque foi uma cena muito boa. E quando você chega no final do filme, a cena final, ela também encerra o arco que o filme apresentou muito bem, e também ao mesmo tempo ela consegue encerrar com mais uma homenagem lindíssima ao Chadwick Boseman, de modo geral, e também ele encerra colocando já novas coisas pro universo, pro futuro da Marvel. Então é um começo e um final muito emocionante, que funcionam muito bem, que acabam te emocionando e acabam te comprando, e por isso que ele acaba gerando sentimentos mistos pra mim que saí do cinema, porque eu já entrei meio que vendido no filme, que a primeira cena ela já conseguiu me emocionar a ponto de querer acompanhar mais aquela história, e a cena final, ela te dá aquele sentimento não bom, porque é mais uma homenagem, até um momento um pouco triste, porque você lembra do ator, mas é uma homenagem que também acaba pegando bastante. Mas quando você vai pensar no filme como um todo, tirando esse começo e esse fim, no filme como um todo, e vai lembrar, não é que isso é um filme de 2 horas, é um filme de quase 3 horas, um filme de 2 horas e 45. E nesse meio desse filme, aí é que vive o problema. O filme, ele tem coisas muito boas e coisas muito ruins. E eu vou começar falando das coisas boas. E já que eu elogiei bastante coisa na introdução, na introdução que o filme tem, algumas coisas dá para se destacar aqui. Começando falando dos atores que esse filme tem. Volta aquele elenco estrelado que teve no primeiro Pantera Negra e com atores que estão fantásticos aqui. Gosto muito da Angela Bassett, ela já estava fantástica no primeiro filme, mas aqui ela tem mais espaço e em vários momentos ela praticamente carrega o filme nas costas em relação à atuação. É uma cena onde ela precisa, por exemplo, falar com a Okoye, é uma cena que a atuação dela tá no máximo e ela vai muito bem no filme. Ela já tinha ido bem no primeiro, eu gosto do papel dela e eu gosto de como ela parece que precisa carregar a culpa do mundo e todo o reino nas suas costas. Atuação fantástica. Mas não é só ela. Leticia Wright, você também tem, por exemplo, o Winston Duke, que eu gosto muito, Lupita Nyong'o, Danai Gurira. São todos atores que voltam aqui para esse filme e todos estão muito bem em seus respectivos papéis. E vale se destacar, obviamente, pra mim, do elenco novo que apareceu, tem atores bons, atores que vão bem, mas o grande destaque pra mim vai para o Huerta, que é o ator que faz o Namor. Eu gostei, muita gente criticou o visual do personagem antes do filme lançar. Eu admito que eu tive sentimentos mistos quando eu via o visual dele, mas eu queria ver na tela grande, e na tela grande não me incomoda. Eu gosto como o diretor, o Ryan Coogler, e também toda a parte da criação do design do personagem, ele conversa muito bem com a construção de mundo que eles fizeram. Eu gosto bastante de como o visual dele conversa muito bem para dar mais camada mais para o personagem e funciona bem em tela. E o ator vai muito bem. Quando ele precisa mostrar que ele é um cara que ele é confiável, que você pode confiar nele, ele consegue passar muito bem essa impressão. E quando ele precisa ser um vilão, como o Namor sempre foi nos quadrinhos, um cara sanguinário, um cara que não se preocupa com o outro, ele também mostra isso. E a atuação do Huerta mostra muito bem como o personagem ele pode funcionar muito bem no futuro da Marvel. Eu tenho alguns problemas em relação a como a história conduziu o personagem, mas eu vou falar mais na parte que eu vou falar dos
pontos negativos, porque eu tô falando das coisas que eu gostei do filme. Eu também gosto muito da parte da fotografia e da construção de mundo. A fotografia do filme ela é muito bonita, só que tem um problema que me incomoda um pouco, mas isso não é culpa do filme, é culpa do 3D. Eu tive que assistir o filme em 3D e o filme, em alguns momentos, ele é muito escuro, ele acaba estragando um pouco dessa experiência do mundo como um todo, principalmente quando tá dentro da água, porque tem cenas bem escuras, difíceis de ver. A cena de introdução é bem escura, é difícil de ver, mas de novo, eu não sei se isso é culpa do filme em si ou do 3D que realmente deixa o filme mais escuro. Mas a fotografia do filme é muito bonita, eu gosto como eles conseguem destacar o Wakanda como um lugar vivo. A fotografia, o visual, os figurinos, o cenário conseguem deixar o Wakanda um lugar completamente vivo, rico, com uma cultura própria que você realmente consegue acreditar que existe. E quando a gente entra na parte do universo do Namor, no universo submarino do Namor, ele também é um universo muito rico. É aquela ideia, a ideia do world building, a parte da construção de mundo, que ela é muito boa feita aqui. Que não é só feita pelos detalhes do visual dele, mas na parede, aquela escrita que tem na parede que dá algo a mais, a parte do visual de cada personagem ser diferente, e isso diferencia ele no nível de poder que ele tem dentro do universo do Namor. Eu gosto muito disso. Essa parte do visual, do mundo, dos figurinos dos personagens, tudo é muito impactante. Tudo é muito bem feito e isso eu gostei bastante. A direção funciona bem na parte de como o Ryan Coogler consegue conduzir bem os personagens em cena em vários momentos. Tem uma cena de ação que eu gostei dele, mas a ação dele não é o forte nesse filme, que eu vou falar nas partes que eu não gostei muito. Mas eu gosto da direção dele, acho que ele conduz bem o filme em vários momentos. Ele tem um problema grave nesse filme em questão de como manter o ritmo do filme em alguns momentos, mas a direção em si eu não desgosto. Eu gosto muito do Ryan Coogler nos poucos filmes que ele já tem na sua carreira. Eu gosto de quase todos. Eu acho que talvez esse seja o mais fraco da sua carreira, porque o Fruitvale Station eu gosto bastante, eu gosto do Creed e eu gosto do primeiro Pantera Negra. Eu acho que esse aqui é o mais fraco da sua carreira, de uma carreira que só tem filme muito bom, vale se destacar. Mas de modo geral, é isso aí, isso eu gostei do filme. Aí vale destacar, obviamente, a trilha sonora, que é algo que também chamou muito minha atenção. Toda a parte que eu gosto, como eles misturam trilhas diferentes para lugares diferentes, deixando cada lugar vivo, parecendo que tem sua composição própria. Isso eu gosto bastante. Mas quando a gente sai desse ponto, o filme tem toda a parte da história e algumas coisas que aí acabam me incomodando e fazendo com que o filme não seja tão bom como ele poderia ser. Escolhas de roteiro incomodam. Escolhas de roteiro que às vezes chamam até o espectador um pouco de bobo. Como, por exemplo, a cena onde ele quer meio que te forçar a te convencer que o Namor é um cara bom. Essa cena não foi tão bem construída como poderia. A gente não se convence tão bem que fazia sentido a Shuri, por exemplo, ficar do lado dele. Não, que poderia acontecer, que o filme tenta te vender que isso pode acontecer. Isso não é tão bem colocado dentro do roteiro. O filme também tem um problema grave em colocar algumas cenas que são meio óbvias, como tem uma cena inicial, eu tô tentando não dar spoiler do filme, porque exatamente não é uma crítica com spoiler, vou fazer a crítica com spoiler no próximo vídeo, mas o filme tem algumas escolhas de roteiro em relação ao começo do filme, por exemplo. Tem uma cena que envolve a ONU, que é bem mal feita, o roteiro não funcionou ali, as falas não funcionam muito bem. Outra coisa que não funciona muito bem nesse filme são algumas escolhas de montagem. Por exemplo, tem uma cena onde envolve um flashback de algum personagem específico. A montagem dessa cena não combina muito bem. Parece que o filme foi gravado e depois eles introduziram essa cena pós o filme estar pronto. E isso acaba passando a impressão de que falta algo ali, fica algo incoerente. E tudo isso, e essas cenas que eles vão colocando, momentos onde parece que o filme está um pouquinho mais truncado, esses momentos acabam fazendo com que o filme, por exemplo, tenha um ritmo desgastante em alguns momentos. Ele te perca um pouco. Não são 3 horas de filme, como acontece em Guerra Infinita, que você assiste o filme de 3 horas e ele realmente passa voando as 3 horas. Você não sente o filme. E vendo ele várias vezes. Aqui, vendo uma vez o Pantera Negra Wakanda pra sempre, você já sente essas 3 horas. Eu tenho momentos que o filme é bem maçante. Por causa que a história tem alguns momentos que ela não consegue, parece que ela não deslancha como deveria. Tem alguns núcleos que não funcionam muito bem. Algumas discussões que o filme apresenta com a parte de colonização, com a parte, por exemplo, de como os Estados Unidos quer invadir outros lugares, que não funcionam muito bem. São alguns subplots que eu acho que não funcionam bem no filme. Toda a parte mais... precisava ter a parte do mundo falando sobre Wakanda. Mas eu acho que essa parte também é a parte mais fraca do filme. Tem atores que eu gosto ali. Tem coisas ali que são importantes pro trio da Marvel, que eu vou falar no vídeo com spoiler, mas também não funciona muito bem. Toda a cena que mostrava esses personagens tentando resolver os problemas de Wakanda fora de Wakanda, eu acho que não eram cenas tão boas de se ver. Eu não gostei de ver. Tem esse problema da montagem também, como eu falei, em alguns
alguns momentos, e aí a gente chega no problema da ação do filme. A ação do filme eu não acho ela ruim como um todo, mas ela não é nem empolgante, nem impactante como deveria ser. Existe um motivo para a ação do filme ser no final do filme, existe um motivo para quase todas as ações do filme serem uma no meio e uma no final, e ela aí crescendo nesse tipo de filme. É pra você sair com uma sensação de impacto dentro do filme. Isso é óbvio. O roteiro faz isso. Por isso tem ação no final. Pra você sair pensando, nossa, aquela ação foi muito boa. E eu não senti isso nesse filme. O Ryan Coogler já provou que ele consegue trabalhar bem a ação. É só você assistir o filme Creed. Você vê que ali no ringue de boxe ele tá perfeito quando ele constrói a cena de ação. Quando você assiste o Pantera Negra, você vê que tem alguns bons momentos de ação, mas a cena final do primeiro Pantera Negra é muito ruim por causa da grande quantidade de CGI. Aqui o CGI tá trabalhado bem melhor e ele não incomoda muito, a menos quando eles desfocam muito o fundo, que fica visível um fundo verde, mas de modo geral, o CGI desse filme é muito bom. Mas quando tem a grande cena de ação, que envolve dois grandes exércitos, é uma cena de ação que ele não te passa impacto. E ele não te passa impacto exatamente porque o filme não te passa risco em momento nenhum. Ele tem risco, mas eu assistindo o filme, por exemplo, não senti que eu tive um risco vendo ele. É uma cena de ação que ele funciona, gera um certo entretenimento, mas ela não é uma cena tão impactante, porque eu acho que eu não senti em momento nenhum que algo ruim poderia acontecer com aqueles personagens. Então com isso, eu não consegui me impactar com a cena de ação, me envolver tanto como eu deveria, e como eu me envolvi no primeiro filme. Então esses são alguns problemas do filme que me incomodam. A ação, o roteiro que podia ser o que fluísse melhor, as 3 horas que não fluem também como deveria ser, fazendo com que Pantera Negra tenha bons momentos muito bons que até valem seu dinheiro, caso você goste do primeiro filme, caso você goste do universo da Marvel. Mas com o potencial que eles tinham aqui, com o potencial dos atores, do diretor, de história que eles tinham em mão, e até de personagens, ele acaba sendo um filme bem mais decepcionante do que impactante como ele poderia ter sido. Concluindo, eu queria sair do filme Pantera Negra Wakanda para sempre pensando, esse é um dos melhores filmes da Marvel, de toda a Marvel, ou pelo menos sair falando, esse é o melhor filme da Marvel nessa fase da Marvel que eles estão agora, mas não foi esse sentimento que eu senti. Como eu falei, Pantera Negra Wakanda para sempre é um filme muito difícil de se avaliar, por causa que o começo dele é muito forte, muito impactante, mostrando o melhor que esse filme tem e que poderia ter mais. O final do filme também ele é muito bom, fechando muito bem, uma ótima homenagem a esse filme, ao universo Marvel e ao Chadwick Boseman de modo geral. Ele consegue fechar bem algo que estava pendente e ao mesmo tempo eles conseguem mostrar um bom rumo para o futuro. O problema é quando você sai desse começo, desse fim, quando você chega na metade do filme, onde ele apresenta a mesma quantidade de coisas muito boas, ele apresenta coisas muito ruins, atores muito bons, bons momentos de direção e alguns potenciais futuros ali, potenciais de futuro Marvel e potenciais até para esse mesmo filme. Mas quando você para pensar no filme, no roteiro como um todo, você vê que o filme tem problema de montagem, tem problema de direção, tem problema de desenvolvimento de personagem, tem problema também de como eles trabalham algumas discussões que seriam muito fortes e muito impactantes se bem feitas aqui. Pantera Negra Wakanda para sempre, ele não é o pior filme do mundo, ele na verdade é um filme que eu esperava mais, mas eu não achei ele um filme ruim. Ele é um filme que, se você gosta desse universo e quer ver, eu acho que vale sim a pena ser visto no cinema. E por isso que eu fecho Pantera Negra Wakanda para sempre com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Pantera Negra Wakanda para sempre? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.